Oi, turminha do ensino médio que está preenchendo o PET aí, que está resolvendo o PET, sempre no acompanhamento comigo. Eu senti necessidade de vir falar com vocês pelo menos um pouquinho. Minha vida é um pouco corrida, sou professora de língua portuguesa e redação, tá? Eu coloco essas correções orientadas pensando que vai ajudar vocês a refletirem e também as respostas já estão bem encaminhadas. Mas hoje eu vim dizer a vocês especialmente o seguinte: eu estou planejando uma série de aulas voltadas para o Enem. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Lá tem uma playlist que tem escrito Português e Redação. Então, dentro dessa playlist vai ter muito material logo para vocês. Estou aqui fazendo praticamente uma promessa, tá? Que é até o mês de junho. Nós vamos ter muito material postado aí sobre essa temática. Estamos aqui agora na semana 3, do terceiro ano do ensino médio, na parte de língua portuguesa. E o tema dessa semana é quinhentismo no Brasil. Então é interessante perceberem que aqui nós temos os primeiros registros, que fazem com que nasça a nossa literatura brasileira. Durante o quinhentismo desenvolveram-se dois tipos de literatura. E aqui vocês já têm, inclusive, para responder as questões adiante, olha, dois trechos fundamentais, que é a literatura de informação e a literatura de formação. Compreender essa primeira vai dar base adiante para vocês responderem as principais questões. Então, olha, a literatura de informação era aquela escrita por viajantes e jesuítas, vejam bem, que relatavam os aspectos físicos, étnicos e culturais da nova terra. Esses relatos em muitos casos, viajavam o mundo e faziam com que outros países quisessem tomar o Brasil. Já a literatura de formação, gente, era produzida pelos jesuítas e tinha como objetivo converter os indígenas ao catolicismo, ou seja, uma literatura com fim religioso. E aí nós temos aqui nas atividades, olha, o que se entende por literatura informativa no Brasil? Então aí nós já temos conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro, ou a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Aqui também tem as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena, os poemas do padre José de Anchieta ou os sonetos de Gregório de Matos. Então, observem bem que geralmente os alunos ficam em dúvida aqui, E aqui nós temos a demarcação da literatura de formação, tá? A literatura informativa, que nós temos o retrato, só retomar o texto que vocês vão perceber aí qual é essa literatura, tá? São características do quinhentismo. Aqui eu acredito que quando eles foram formatar a questão, eles esqueceram de colocar um exceto. Sabe por quê, gente? Se vocês observarem, lá no texto mesmo, olha, vocês já têm, olha só, as principais características do quinhentismo. Linguagem simples, uso de adjetivos, conquistas material e espiritual, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Quando vocês retornarem aqui, vocês vão ver linguagem simples, uso de adjetivos, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos, conquista material e espiritual. Então, tudo que tem até aqui, vocês vão observar, voltem lá, leiam, comparem, que são definidos no texto de vocês como características do quinhentismo, e de fato são. Agora, o quinhentismo não tinha preocupação com a estética dos poemas. Então, o que eu acredito? Essa questão tal como está, o que são características do quinhentismo? Vocês vão observar que tudo que está descrito aqui são características do quinhentismo em conformidade com os textos de vocês. Mas a letra D não é. Então, se é uma questão de múltipla escolha, eu entendo que faltou um exceto aqui. Discutam aí com os professores de vocês. Aí nós temos, sabe-se que a literatura brasileira quinhentista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo caráter informativo. Por que a referida literatura apresenta tantos textos informativos? O que os escritores da época queriam informar? Gente, isso aqui é muito importante para vocês começarem a ter noção mesmo da literatura. Era um mundo novo, Os escritores eles tinham o intuito de informar sobre as novas terras descobertas, e aí eles precisavam descrever a paisagem, os povos, os costumes.
Então, o texto é bem simples, questão fácil de vocês formatarem aí, não se esqueçam das respostas completas. Aqui nessa questão 4 também está bem tranquila, né? Já tem até aqui a fonte, carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como furador. Nossa, isso aqui me dá aflição. Então isso aqui é a descrição dos índios. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerado como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura, olha, não é de cordel, não é naturalista, ambientalista ou de formação. Sempre vocês vão chocar entre essas duas. Só lembrar, de formação, escrita pelos jesuítas, tinha um cunho religioso. A de informação descrevia as pessoas, os costumes e tal. Aqui tem um cunho religioso, tá? Observem. Se vocês perceberem, a resposta é essa. Se não perceberem, nós temos resposta aqui, literatura de informação. Defina a diferença entre a literatura de informação e a literatura de formação. Então, muito tranquilo, porque, olha, lembra que eu destaquei aqui no início do texto? Literatura de informação, literatura de formação. Então tá aqui. Leiam direitinho, coloquem lá uma comparação, enquanto a literatura de informação trata disso, a literatura de formação aborda, e aí vocês vão fazer a comparação. Beijos para vocês, se não são inscritos no meu canal, inscrevam-se e até a próxima.